Bom, eu sou Miriam Hermeto, sou professora de História, atuo na UFMG há 12 anos, fui professora da Educação Básica antes disso e também atuei na UENG, Unidade de Divinópolis, com formação de professores. Eu recebi um convite do Simpro Minas para fazer parte da campanha para o Dia dos Professores de 2024, para a Semana dos Professores, e parte da provocação que o Simpro me fez foi uma pergunta: quais professores são referência para você, ou quais os professores de quem você se lembra? E imediatamente eu me lembrei do professor Carlos Simões, que foi meu professor de português na 5ª série, no Colégio Santo Antônio, quando eu tinha 10 anos de idade. Uma referência que me acompanhou ao longo da vida e que me acompanhou de maneira muito forte, eu diria muito presente, por algumas coisas, porque, é claro, eu parei para pensar por que foi que eu me lembrei dele, né? Então, Carlos foi meu professor na 5ª série e depois, de novo, no 3º ano do atual ensino médio, na época ele era científico. E nesse meio tempo, quer dizer, eu fui aluna dele aos 10, depois aos 16, e nesse meio tempo a gente encontrava na escola e ele falava: tô esperando você chegar lá. Aí no primeiro ano do 3º ano do ensino médio, no primeiro dia do 3º ano do ensino médio, eu estava numa aula, que eu não me lembro qual era, abriu a porta, na hora que abriu a porta, o Carlos falou comigo assim: chegou, hein? Vem cá que eu vou te dar um abraço. E a turma toda tomou um susto, porque parei e falei: cheguei e tal. E foi um ano fundamental para mim, esse 3º ano do ensino médio, inclusive para minha definição profissional como professora. E aí, quando o Simpro me fez essa provocação, eu fui pensar, né? Por que o Carlos? Que história é essa e por que ele foi uma referência para mim, que eu me lembro a essa altura do campeonato, às vésperas de fazer 30 anos de docência, né? Eu fazer 30 anos de docência. E aí, claro, né, essa sou eu pensando hoje, não é só a menina de 10 ou a adolescente de 16, eu acho que essa referência permaneceu para mim por algumas razões. A primeira delas é o fato de que foi um professor que, numa escola que tinha muito apreço pelo conteúdo e pelo aprendizado de um conteúdo formal, que provocava a gente para o debate. Então, que fugia da curva daquele aprendizado mais formal e mais... Não que ele abrisse mão disso, né? Mas num aprendizado que era mais regular. Era o debate mesmo. Eu me lembro muito no 3º ano que as pessoas tomavam susto, porque era o ano, na época tinha vestibular, não era Enem, e havia uma indicação de livros para o 3º, né, para o vestibular, e a gente passava um bom tempo debatendo esses livros em sala de aula. E os colegas às vezes tomavam susto porque nós dois tínhamos brigas homéricas dentro de sala de aula por causa dos livros. Assim, eram brigas... naquele ano foi discutido Macunaíma, a gente leu Macunaíma, Mário Andrade, e Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão. E eu me lembro que a gente brigava dentro de sala de aula, porque eu falava: eu não gostei de Macunaíma. Eu tinha 16 anos, eu não entendia Macunaíma. E aí, até eu gostar daquela história, né, daquela forma de escrever e daquela forma de ver o Brasil, nós brigamos muito dentro de sala de aula. Isso me marcou tanto que, recentemente, em função da crise climática, eu me lembro que um dia eu acordei e estava com a pele ressecada e apareceu um machucado na mão. Eu falei: caramba, vou eu ter um buraco na mão, como o povo de Não Ver, o personagem de Não Verás País Nenhum. Aquilo me acompanhou ao longo da vida, marcado assim. Então, a primeira característica eu diria que é essa, assim, foi um professor que nos instigou ao debate, nos instigou a pensar e a sair do lugar. Segundo, eu diria, é um professor com apreço pela palavra, pela forma como a gente acessaria ou acessa a cultura por meio da palavra, por meio da língua. E isso sempre me tocou muito. Então, eu também, desde muito nova, tinha apreço pela palavra, tinha apreço pela língua, e foi um ponto de encontro para nós. E tanto que eu me lembro que no 3º ano eu ainda tive dúvida. Eu sabia que eu queria ser professora, mas eu não sabia muito de quê, né? E eu tinha dúvida se eu ia fazer letras ou se eu ia fazer história. E marquei história no finalzinho, assim.
o que foi muito bom para mim, nunca me arrependi disso não, mas parte do caminho também dessa dúvida eu acho que eu devo à presença do Carlos nessa minha formação. E uma coisa que eu acho que foi muito marcante também da presença dele na vida da gente foi a inteireza com o magistério. Eu me lembro muito que quando a gente estava na quinta série, eu não me lembro se isso foi na quinta série ou no terceiro ano, mas enfim, eu me lembro muito dele contando como tinha sido a opção dele pelo magistério. Uma opção que não foi fácil em termos familiares. Eu posso estar viajando, enfim, mas na minha memória, eu me lembro do Carlos contando que havia uma expectativa de que ele fizesse medicina e que ele chegou a cursar a medicina até desmaiar numa aula de anatomia, até desmontar numa aula de anatomia. E que nesse dia ele falou, não dou conta disso aqui mais, e seguiu fazendo letras que ele já fazia escondido da família naquele meio tempo. Largou a medicina e foi fazer letras e se tornou professor. Então, não apenas aquela narrativa, né, contar essa história pra gente, mas estar presente em sala de aula com gosto e por escolha e por prazer, foi algo muito marcante para mim. Inclusive porque quando eu decidi ser professora, eu ouvi muita negativa. Não na minha família, engraçado, assim, em casa não tive isso, mas tive muito trabalho com os colegas, eles diziam, não é possível que você vai perder 11 anos da sua formação sendo professora, né? Que você ficou estudando 11 anos loucamente para ser professora e socialmente, né? Em função da desvalorização da profissão. E aquela memória da escolha do Carlos, de alguém que estava ali feliz, inteiro, né? Com aquela escolha, para mim foi muito decisiva, muito decisiva. E acho que é algo também importante, um afeto com a gente, assim, essa coisa de saber quem era quem, saber quem estava na sala de aula e como dialogar com quem estava na sala de aula. Acho significativo isso, né? Foram 6 anos brincando comigo, estou esperando e chegou, né? Então ele sabia bem quem eram os estudantes que estavam ali e criava vínculos com os estudantes, não afetivos do ponto de vista apenas de um encontro pessoal. Isso também, eu me lembro, por exemplo, na quinta série, da gente comemorar muito a chegada do primeiro filho dele, que foi o Pedro. Mas, para além disso, vínculos afetivos por meio do conhecimento, por meio daquilo que ele ensinava para a gente. Então, ele sabia quem era quem pela maneira como a gente lidava com o conhecimento, que foi algo que muito recentemente, a partir dessa provocação do Simpro, me voltou com muita força. Bom, aí o Daniel, do Simpro, fez uma surpresinha para mim também e trouxe o Carlos para que a gente se reencontrasse e para que ele pudesse contar para vocês quem ele é. O Carlos é professor há mais de 40 anos e foi uma escolha razoavelmente fácil. A Miriam tocou no ponto aqui, o sonho da minha mãe, por exemplo, era ter um filho médico. Mas eu não cheguei a cursar, eu cheguei a fazer inscrição no vestibular para medicina, cheguei até a me preparar para isso, mas um dia eu já trabalhava nessa época como office boy e eu não sei o que eu fui fazer lá no campus na Faculdade de Medicina e, por acidente, eu entrei na sala errada. É a sala em que os corpos estavam estendidos, a sala de anatomia. E aí tudo escureceu. Foi a única vez em que eu acho que eu tive um desmaio realmente na vida. Eu escolhi fazer letras, que era também a área com a qual eu tinha mais intimidade, uma vez que as exatas nunca foram meu forte, né? Mal eu fazia para o gasto. E entrei no magistério, tive um pouco de sorte de ir para boas escolas, tive uma experiência na escola pública também, mas eu tive uma outra atividade muito ativa também, paralela ao magistério, que é ser pai. Então, as crianças foram nascendo, a vida começou a ficar mais complicada e eu tive que me dedicar inteiramente a
a profissão, até para sustentar a família, uma vez que minha esposa também é professora, né? Então éramos dois. E a vida foi sendo tocada dessa forma. Quando eu entrei no Colégio Santo Antônio, eu me encantei com aquela escola. Era um modelo de escola muito interessante, porque muito tradicional, né? Uma escola católica, mas eu fui muito bem recebido, eu fui praticamente, passaram a mão na minha cabeça, me ajudaram muito, meus colegas. Os freis, por exemplo, com aquele espírito franciscano, eu senti que me acolheram de forma muito calorosa, me ajudaram muito, e ali eu aprendi realmente, fui aprendendo com o tempo a ser professor. E principalmente também aprendendo com os alunos, porque até hoje eu tenho a convicção absolutamente sincera de que quando eu entro na sala de aula, eu levo alguma coisa para eles, mas eu aprendo muito também com os alunos. Então eu sou o que eu sou hoje muito em função da minha compreensão de que eu estou na sala de aula não só para ensinar, mas também para aprender. Isso eu acho absolutamente fundamental para qualquer professor. Eu sempre falo isso com meus colegas mais novos. Aprenda também, porque os alunos te ensinam muito. E, por exemplo, hoje aqui escutando o depoimento da Miriam, eu fico até surpreso, agradavelmente surpreso, quando ela toca no ponto de que em que aspectos, em que momentos eu me transformei em alguém que foi importante na formação dela. São gestos espontâneos que a gente faz, né? E que não avalia a dimensão, a importância que aquilo tem para os alunos, né? Uhum. Então eu fiquei muito surpreso com esse encontro, com essa homenagem, muito tocado com isso, tá? E por incrível que pareça, Miriam, por exemplo, quando o Daniel me disse, a professora Miriam Hermeto da UFMG, eu me lembrei na hora da carinha dela lá no colégio, aliás, não mudou nada. Quem me dera, faz o colágeno. O colágeno é ótimo. Então, realmente, assim, me lembrei dela, como me lembrei no encontro fortuito aí na rua, quando eu olhei para ela e falei assim, Miriam, né? Ela até me lembrou disso hoje. Quer dizer, assim como a gente, Miriam, antes de tudo, trabalha com memória, algumas coisas misteriosamente ficam na memória e a gente não sabe exatamente por quê. Deve ser efetivamente a memória afetiva, né? Então, eu guardo desse tempo todo do magistério, eu já estou próximo à aposentadoria, porque eu acho que o professor tem data de validade, mas eu guardo muitos momentos realmente gratificantes, em que, durante um tempo, eu cheguei à conclusão de que era uma forma de eu modificar o mundo. Vou botar um tijolinho lá, um grãozinho de areia, mas levar aquilo que eu acreditava, levar meus valores, levar minhas convicções. Apesar de levar convicções hoje está um pouco complicado, o patrulhamento está um pouco ostensivo, mas de qualquer jeito é uma coisa da qual eu nunca abri mão, né? De ser honesto com as coisas que eu acredito. Eu acho que foi basicamente isso que eu consegui passar e eu me sinto realizado por isso.